Salve, salve! Eu sou o Diego e hoje vamos conhecer a história de um prota que alcançou o topo do sucesso, mas vai parar em outro mundo apenas para ser escravizado por uma empresa do mal. Estamos falando do anime Make You Black Company, e desde já, peço que deixe seu like para a parte 2. Sem mais demoras, vamos pro anime! Em uma noite chuvosa, um homem observa o tempo da sacada do prédio, se gabando da vida que tem, graças ao seu trabalho árduo e investimentos na bolsa de valores. Com isso, Kenji conseguiu alcançar a tão sonhada independência financeira e o melhor estilo de vida possível. Ele nunca mais terá que trabalhar novamente. Enquanto está celebrando seu futuro grandioso, um buraco surge debaixo dele, e ele acaba sendo teletransportado para outro mundo chamado Amúria, um mundo que é habitado por todos os tipos de demi-humanos. Neste mundo, era comum que as pessoas mergulhassem nas masmorras para lutar contra os monstros por glória e tesouros. Porém, com a chegada da modernização, as coisas mudaram drasticamente, uma vez que o Demonite, um mineral encontrado somente nas masmorras, são usadas como fonte de energia. Com isso, as empresas começaram a controlar as masmorras para extrair o minério precioso, e uma dessas empresas de mineração é onde Kenji está trabalhando agora. Esta empresa em específica não se importa nem um pouco com os seus trabalhadores, os forçando a trabalhar por muitas horas apenas para aumentarem seus lucros. Ele está extremamente frustrado com o fato de que seu estilo de vida luxuoso chegou a um fim repentino. Agora ele tem que trabalhar dia após dia sem fim, mas devido a ele ter perdido a única moeda que tinha, ele acaba descobrindo algo interessante. Vendo uma oportunidade de mudar de vida, ele tenta recrutar um colega de trabalho de equipe chamado Wanabe, que é frequentemente perseguido por seus colegas de trabalho. O Wanabe é cauteloso em se envolver com ele, pois Kenji é conhecido por ter muitas dívidas grandes. Kenji diz ao Wanabe como ele conseguiu essa dívida. Ele explica que quando veio a este mundo, ele não tinha dinheiro e tentou vender o que tinha para quem achou que se interessasse. Mas quando perceberam que não dava dinheiro, ele foi acusado de fraude. Kenji não quer desistir de convencê-lo a unirem forças, e o Wanabe acaba aceitando, sendo influenciado pelas suas palavras. No dia seguinte, os dois são voluntários para fazerem um tour de prospecção, o que significa que eles se aprofundarão nos níveis mais baixos da masmorra, a fim de encontrarem demonites de maior qualidade. Depois que eles partiram, Kenji revela ao Wanabe que ele encontrou uma entrada secreta para os níveis mais baixos da masmorra. Fazendo preparativos antes do tempo para se certificar de que eles estarão seguros, Kenji leva o Wanabe a um lugar rico em demonites. Depois de reunir uma grande quantidade de minérios, eles estão retornando para a superfície. De repente, um grande dragão aparece e em seguida os ataca, mas eles conseguem escapar e se escondem. Percebendo que o dragão provavelmente vai matar os dois, Kenji usa o Wanabe como isca para escapar. No entanto, ele volta, pois não gosta de ser menosprezado, e propõe um acordo ao dragão, de que se ele os proteger dos outros monstros enquanto mineram, o dragão terá todos os tipos de comidas que são mais saborosas que os humanos. O dragão aceita a proposta de Kenji e se transforma em uma pequena garotinha chamada Rin, e assim os lucros da equipe de mineração de Kenji disparam, mas infelizmente todos os ganhos que ele recebe são todos gastos na comida de Rin, pois ela está constantemente com fome e disposta a devorar praticamente qualquer coisa ou qualquer pessoa. Durante um dos passeios de prospecção, Kenji tropeça em alguns itens mágicos que foram deixados para trás por alguns aventureiros que encontraram seu infeliz fim na masmorra. Um dos itens acaba por ser um cajado que lhe permite controlar a mente do alvo temporariamente. Usando o cajado, ele coloca toda a sua equipe de mineração sob controle mental e os força a trabalhar todas as noites enquanto eles dormem para cavar mais demonites refinadas. Durante o dia, os mineradores ficam extremamente esgotados e confusos do porquê eles estão tão cansados. O Wanabe tenta avisar Kenji de que ele está passando dos limites e deve parar enquanto ainda é tempo, mas Kenji não presta atenção ao seu aviso. Uma noite, enquanto Kenji está desfrutando dos resultados extremamente lucrativos de sua empresa, o cajado mágico atinge seu limite e se quebra, e todos os membros de sua equipe de repente recuperam a consciência. Eles percebem o que está acontecendo e se juntam para espancar Kenji por ter passado dos limites. No dia seguinte, Kenji e o Wanabe são transferidos para outro grupo, que é encarregado por limpar as masmorras depois que o grupo de exploração derrota os grandes monstros. Além disso, eles também são responsáveis por reabastecer os suprimentos da equipe de exploração, bem como fazer todos os tipos de serviços. Na masmorra, enquanto estão trabalhando, o Wanabe acaba abrindo um baú que tinha um monstro dentro. Ele é envolvido por tentáculos que estão o sufocando. Pedindo por ajuda, Kenji joga todas as poções que ele estava carregando na boca do monstro. O Wanabe acaba se machucando e está impossibilitado de trabalhar. E com todos os suprimentos perdidos, Kenji terá que pagar os prejuízos, que serão descontados do seu pagamento, e será forçado a cobrir os turnos de Wanabe. Kenji entra em desespero, tendo que roubar lixo de um restaurante, a fim de alimentar o dragão
dragão em sua casa. Enquanto trabalha, Kenji está determinado a encontrar uma maneira de se erguer novamente, e não pretende deixar que essa empresa o destrua. De repente, um membro da equipe de exploração passa por ele correndo, pois está sendo perseguido por um exército de formigas monstruosas. Os dois correm o mais rápido que podem e chegam a um posto avançado de suprimentos. Kenji tenta entrar em contato com seu supervisor, mas ele se recusa a enviar qualquer ajuda. Com o exército de formigas invadindo o posto de suprimentos, Kenji tem uma ideia genial. Ele combina uma poção de transformação com um dos pedaços das formigas que um membro do grupo de exploração cortou. Bebendo a poção, eles se transformam nas mesmas formigas monstruosas. Graças a isso, eles estão salvos das formigas, mas não por muito tempo, pois veem que não podem escapar da masmorra, já que a saída foi selada por seus supervisores, que perceberam o que estava acontecendo. Percebendo que algumas formigas estão exaustas, Kenji vê uma solução para os seus problemas. Graças à poção de transformação, ele é capaz de entender e falar a mesma língua que as formigas, e usando seu carisma, ele promete a elas melhorar suas condições de trabalho e ajudar contra a tirania da Rainha Formiga. Em outro lugar, nas cavernas, a Rainha Formiga está infeliz com o processo de expansão do seu reinado, e com o desaparecimento repentino do dragão devorador, ela tem a chance de alcançar os andares superiores. Ela acaba sendo cercada por uma horda de formigas, que se revoltaram contra ela, e sem entender o que está acontecendo, Kenji aparece para explicar a situação, e diz que ela está sendo substituída por ele, pois ela não tem o que é necessário para governar as formigas. A Rainha Formiga fica furiosa e diz que a única coisa necessária para governar é ter o poder bruto. Então ela se transforma, ficando maior do que estava, e quando estava prestes a atacar Kenji e os outros, o teto da caverna desaba, e Rin aparece chateada, pois está morta de fome, já que Kenji não a alimentou durante um tempo. Ela começa a perseguir as formigas que estão próximas, e mesmo estando em sua forma humana, a Rainha Formiga reconhece imediatamente, pois ela é o dragão devorador. Kenji consegue impedir que Rin coma as formigas, dando-lhe um pouco de carne que ele roubou da cabana de suprimentos. Graças a isso, a rainha e o resto das formigas começam a ver Kenji como um herói. Alguns dias depois, o Wannabe retorna ao trabalho pedindo desculpas a Kenji por ter o sobrecarregado com sua parte no trabalho, enquanto ele estava de licença. Kenji rejeita seu pedido de desculpas, dizendo para não se preocupar com isso. Em vez disso, ele pede ao Wannabe para se juntar a ele em seu plano para derrubar a empresa que os escraviza. Enquanto caminham, Kenji revela que a empresa deixou ele e os outros para serem mortos pelas formigas, mas como sobreviveram, eles ganharam apenas uma folha de papel, como tentativa de encobrir os fatos. Ele revela ao Wannabe que decidiu criar sua própria organização, e o convida a participar dela. Kenji nomeou a sua empresa de The Angel Black Company. No outro dia, Kenji e o Wannabe são infelizmente transferidos mais uma vez. Eles são enviados para um campo de treinamento, onde são submetidos a métodos disciplinares, com o propósito de transformá-los em modelos corporativos e irracionais. Durante o treinamento, Kenji está com muita fome e pretende comer algumas plantas, mas antes que ele possa fazer isso, o Wannabe rapidamente o para e diz que essas plantas são gramas da confusão, que podem bagunçar sua mente. Kenji o agradece e eles seguem seu caminho. Enquanto descansam, Kenji começa a perceber que algo está errado, quando vê que os meio-humanos do tipo animal começam a gostar do treinamento, enquanto os elfos são totalmente contra. Porém, o que mais o preocupa é o fato de que ele começa a achar que não é tão ruim assim. Porém, é revelado que eles estão sendo constantemente expostos à magia de lavagem cerebral coletiva, com o objetivo de os transformarem em escravos que farão de tudo para a empresa obter mais lucros. Com o passar dos dias, eles são submetidos a mais treinamentos intensos e continuamente expostos a mais magia de lavagem cerebral. Uma vez que todos são considerados convertidos, é hora de voltar para o trabalho. Mas antes, o supervisor se aproveita da situação para vender estátuas especiais por apenas 100.000 moedas de ouro cada, e todos compram. Eles são enviados de volta para as masmorras, mas durante o caminho de volta, Kenji consegue se libertar da lavagem cerebral e ajuda o Wannabe a recuperar seus sentidos. Graças ao plano de Kenji, ambos comeram a grama da confusão, dessa forma os impedindo de sofrerem a lavagem cerebral completamente. Kenji também colocou algumas gramas da confusão na comida dos magos, fazendo com que eles enlouquecessem e explodissem toda a ilha de treinamento. De volta à empresa, eles são apresentados a sua nova supervisora chamada Shia, que aparentemente é a reencarnação da heroína, que é conhecida por achar a pedra filosofal nas masmorras. Enquanto Wannabe está elogiando ela, Shia fica extremamente nervosa e joga o Wannabe contra a parede, o nocauteando. Ela apresenta a Kenji as novas instalações do grupo de exploração e começa mostrando uma loja com equipamentos altamente poderosos e poções de extrema qualidade. Enquanto ela está encantada com o quanto a empresa se preocupa
com seus empregados, Kenji não pensa o mesmo, uma vez que os equipamentos são feitos de demonite, que eles mineram. Dessa forma, os forçando a gastar o dinheiro que ganham com a própria empresa. Ela, vendo o descontentamento de Kenji, decide levá-lo para um dos níveis mais baixos da masmorra, para ver o quão forte ele é. De repente, um monstro aparece e os ataca, mas Shia facilmente o bloqueia, enquanto Kenji está no chão paralisado de medo. Ele é abordado por uma das formigas, e assim que Shia derrota o monstro com apenas um golpe, ela vê Kenji em cima de uma das ruínas antigas, e o questiona como foi parar lá. Mas assim que ela chega perto dele, ela o encontra protegendo uma formiga, e Shia começa a ficar convencida de que Kenji na verdade é um monstro. Ela avança para atacá-lo, mas Kenji rapidamente chama Rin, que aparece destruindo o teto. Shia fica surpresa, mas ao atacá-la não consegue infligir qualquer tipo de dano. Em contrapartida, Rin fica furiosa e se transforma em uma versão mais velha de si mesma. Ficando mais poderosa nessa forma, ela facilmente nocauteia Shia. Momentos depois, Kenji está planejando seus próximos passos, junto de Rin e a Rainha Formiga, enquanto Shia está totalmente imobilizada e indignada com a traição de Kenji. A fim de mantê-la quieta, eles tiram uma foto com ela, como se Shia estivesse trabalhando com os monstros. Kenji pretende usar essa foto para chantageá-la, caso ela tente vazar alguma informação sobre eles, e lhe dar as boas-vindas à sua organização como nova integrante. Em uma noite, enquanto caminhava, Kenji é surpreendido por um grupo que o perseguia. Eles querem que Kenji pague pelo ouro que lhe pegou emprestado. Devendo cerca de 5 milhões, ele terá um mês para pagar tudo. Caso contrário, eles trocarão a dívida pela sua vida. Dentro da masmorra, Shia está tentando ensinar Kenji e Wannabe como deve lutar contra monstros, mas Kenji está muito preocupado com sua dívida e não demonstra interesse para tais atividades. Após derrotarem um grupo de monstros, eles começam a coletar as partes valiosas para receberem recompensas, e quando Kenji percebe que a cauda de Wannabe cresceu novamente, ele acaba tendo uma ideia. Enquanto isso, na empresa, um grupo de executivos se reúnem para debaterem sobre um evento que está prestes a acontecer nas masmorras, chamado Marcha da Morte, o que significa que todos os demonites minados e os monstros derrotados retornarão de uma vez, causando assim um grande prejuízo para a empresa. Dentro da masmorra, Kenji tem a ideia de criar uma fazenda de monstros, onde são domesticados para colher seus saques, enquanto os monstros curam suas partes perdidas ao longo do tempo, sem ter que lutar ou matá-los. Essa ideia se torna tão lucrativa que irá ajudar a pagar toda a sua dívida. Shia se sente desconfortável com a maneira como eles estão ganhando dinheiro, pois não é a maneira como ela foi ensinada a fazer. Enquanto ela se queixa, um forte terremoto abala a masmorra, desmoronando partes do chão e fazendo-a cair. Kenji tenta salvá-la, mas acaba caindo nas profundezas da masmorra junto com ela. Em outro lugar, a Lady Belza está olhando alguns currículos, com a intenção de escolher um novo herói. Ela comenta que durante a Marcha da Morte, um poderoso Majin retorna das profundezas da masmorra para atacar os humanos com poder mágico e devorá-los, e revela que ela enviou Shia para a masmorra de propósito como um sacrifício para o Majin. Nas profundezas da masmorra, Kenji e Shia estão lutando contra alguns monstros. Após derrotá-los, Shia agradece Kenji por tentar salvá-la, mesmo não tendo conseguido. Nesse momento, mais um monstro aparece e ataca Shia, a jogando para longe. Ao se recuperar, ela avança sobre ele para atacá-lo, mas então ela percebe que não se trata de um simples monstro, e sim de um Majin, que consegue acertá-la em cheio. Eles conseguem se esconder do Majin, e Shia explica que o monstro está atrás dela por conta de seu enorme poder mágico. Por conta disso, ela revela que possui um item que permite teletransportar uma pessoa para fora da masmorra, em caso de emergência. Mas como eles são em dois, Shia quer usar o item Kenji para salvá-lo, pois está determinada a ficar para trás e cumprir seu dever, mas Kenji se recusa a aceitar. Então ele pega o item de sua mão e joga no Majin, que faz que com ele seja teletransportado para fora da masmorra, e todos na superfície entram em pânico. Shia não consegue acreditar no que Kenji fez, mas Kenji não se incomoda com isso, e afirma que pelo comportamento do Majin, seu alvo era ela. Então o monstro com certeza virá atrás dela novamente, e isso significa que eles têm pouco tempo para se prepararem. Kenji usa as formigas e os monstros domados para preparar as armadilhas contra o Majin. Enquanto isso, eles se perguntam onde Rin deve estar, pois não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. De repente, o Majin aparece, sendo atraído pelo poder mágico de Shia. Enquanto o monstro se aproxima, ele acaba caindo em um enorme buraco. Nesse momento, as formigas aparecem e enchem o buraco com cimento, e Shia usa sua magia de vento para secar o cimento rapidamente, dessa forma imobilizando o Majin. No começo, o plano de Kenji parece funcionar, mas o Majin consegue se libertar facilmente. Então Kenji decide levar o monstro para a próxima armadilha, utilizando Shia como isca enquanto ela se recupera de seus ferimentos. Kenji dá o
sinal para as formigas derrubarem o Majin, que acaba caindo em um rio de gosma, que é altamente inflamável. Uma vez que Kenji coloca fogo na gosma, tudo se transforma em um rio de chamas. Mas ainda não parece ser o suficiente para derrotar o monstro. Nesse momento, o Majin fica descontrolado e dispara várias rajadas de energia para todos os lados. Vendo que todas as armadilhas falharam, Shia está pronta para sacrificar sua vida e cumprir seu dever. Mas Kenji a repreende mais uma vez, afirmando como a empresa está apenas a usando como seu fantoche e diz a ela para ser livre e tomar suas próprias decisões. Nesse momento, ela lembra de seu pai, que era um aventureiro livre e cheio de entusiasmo, e Shia finalmente se sente livre dos ideais da empresa. Estando empolgada para lutar, ela sai correndo em direção ao Majin e salta sobre ele usando o poderoso golpe de raios que acerta a cabeça do monstro, mas o dano que ela causou ao Majin não foi suficiente para matá-lo. Então Kenji chama a atenção do monstro, fazendo-o atacar, e assim que estava prestes a ser devorado, Rin aparece e salva Kenji, declarando que ele é sua comida e ninguém mais pode comê-lo. Ela imediatamente transforma sua cabeça em dragão e devora a cabeça do Majin, o matando. Kenji agradece Rin por salvá-lo do Majin, e Rin diz que esse Majin estava incompleto, pois ela deixou a masmorra enquanto ele estava pedindo ajuda. Kenji não entende muito bem o que Rin quis dizer, e como recompensa, ele diz que ela poderá comer o que ela quiser. Mas antes que eles possam sair, uma esfera vermelha começa a brilhar, e um buraco se abre debaixo deles. Nesse momento, Kenji se lembra que é o mesmo portal que o jogou neste mundo.